Ele deixou de desenhar o X-Men lá na Marvel para criar seus próprios X-Men na Image. Estou falando de Wildcats do Jim Lee. Comigo com detalhes depois da vinheta. Fala aí pessoal, eu sou o Gico, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. Ainda não faz parte da nossa família? Clica em inscrever e aciona o sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana, falando de quadrinhos e também dando dicas de desenho. Você gosta de desenhar nesse estilo aqui, de super-heróis? Então ó, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis. Movimento, anatomia, ação, sombreamento, como criar personagens, tudo isso empacotado no curso mega completo com mais de 160 aulas e você pode começar a estudar hoje ainda comigo. Não precisa saber desenhar e não precisa ter dom. E também não precisa ser gurizinho não, hein? Tem muito coroa estudando desenho comigo por lá. Quer saber mais? Ficou interessado? Aqui na descrição do vídeo tem um link para você clicar lá. Tá tudo muito bem explicadinho no site. E ainda tem um botãozinho de WhatsApp. Se você ficar com alguma dúvida, fala comigo, meu camarada. Eu te ajudo lá, valeu? A história por trás da história você já sabe, né? No comecinho dos anos 90, a galera que estava vendendo muito quadrinho na Marvel resolveu sair e montar sua própria editora, a Image Comics. Dentre esses caras estava o Jim Lee, que estava arrebentando com o X-Men na época, vendia igual pão fresquinho de manhã, cara, vendia muito X-Men lá. Então, eles estavam vendo até algumas desavenças de bastidores e também vendo que eles não lucravam tanto quanto a editora. Resolveram juntar os paninhos e montar a sua própria editora. 2 ou 3 semanas atrás aqui eu gravei as primeiras edições de Spawn, que foi assim também um grande sucesso do Todd McFarlane. A gente já gravou também aqui as primeiras edições da Image que saíram do Brasil. Se você quiser vasculhar aqui, bota Image Gico no campo de busca aqui do canal, você vai ver que tem um monte de vídeo já falando sobre esses caras. Mas lá na comunidade eu coloquei uma enquete, o que a galera queria ver, e aí a vencedora foi aqui o Wildcats. A gente vai ver as 4 primeiras edições. Minhas impressões sobre a releitura. Achei a releitura um pouco truncada, como eu já falei nos outros vídeos, essa galera desenha pra caramba, mas não são assim tão especialistas quando o assunto é roteiro. Então achei o roteiro um pouco confuso, sabe, algumas indas e vindas meio, sabe, não tão lineares, é uma leitura realmente, não é aquela leitura que flui muito bem. Em compensação, os desenhos são maravilhosos, né? Uma aula de desenho do Jim Lee, que se você gosta de desenhar nesse estilo, cara, tem muita dica de desenho que ele passa aqui que você pode pegar, principalmente na parte de achuras. E o Terry Austin fazendo a arte final do Jim Lee fica sempre muito, muito legal, né? E aqui a gente vê, cara, as primeiras edições que tentam assim dar um ar de mistério, de alguma coisa de ficção científica, tem uma coisa também envolvendo religião, fica aquela coisa meio laica. E assim, sinceramente, a leitura, como eu falei, a arte é muito bonita, né? E eu falei, Scott Williams, o arte finalista. A arte é muito bonita, do Scott Williams, arte finalista sensacional. Tem splash page pra caramba, como é uma característica dos personagens aqui das revistas da Image. Tem personagens que são muito calcados no que eles já estavam fazendo lá na Marvel. Então toda a equipe tinha um cara fortão, toda a equipe tinha um Wolverine. Então isso aí também é um pouco, né? Você tem que ler com assim, um certo afastamento histórico da época que isso foi lançado. Mas quando saiu, eu amei isso aqui. Comprei e li assim, amarradão, vendo aquelas imagens maravilhosas, aquelas cores. Era tudo muito, sabe, over assim. O tempo não foi muito favorável, pelo menos na minha opinião. Não sei se você ainda gosta de ler. Isso aqui durou 50 edições, essa coleção, não a brasileira, né? A gringa. Teve participação de roteiristas famosos, tipo o Alan Moore. Inclusive, se você quiser conferir essa fase do Alan Moore no Wildcats, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você comprar. A Panini relançou isso, você pode comprar hoje ainda, com facilidade e com desconto. Eles estão com o precinho, tá caindo. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, de repente você se interessa em ter na sua coleção. Teve outros desenhistas, tipo Travis Charest, que fez um trabalho lindo. Teve crossover com o X-Men lá na Marvel. Então, teve adaptação para desenho animado. Eu cheguei a ter um bonequinho falsificado, né? Bonequinho do Espartano. Vendia na feira, assim, algo assim. Eu tinha aí, acho que já doei aí para as criançadas. Bom, enfim, tudo isso colocado, minhas impressões sobre a releitura. Agora você vai reler comigo as 4 primeiras edições que formam o primeiro pequeno arco da história, e no final do vídeo eu volto pra gente ver o que você achou do vídeo. A gente vai comentar comigo aqui e aquele momento spoiler, o que vai vir por aí na frente do canal, beleza? Confere aí, Wildcats de Jim Lee.
Lançada nos Estados Unidos em 1992, Wildcats chegava pela editora Globo no Brasil em setembro de 1996, tendo a equipe criativa de Jim Lee e Brandon Choi no roteiro, desenhos de Jim Lee e arte final de Scott Williams. A história começa com a intervenção da Lacuna em diversos momentos do tempo. Ela vai aparecendo e desaparecendo, deixando as pessoas intrigadas com o que parece ser um fenômeno paranormal. Esses momentos depois vão voltar na história um pouco mais para frente. Logo em seguida a gente vai ser apresentado ao Jacob Marlowe, que a gente vai ficar sabendo que é um cara bem poderoso, apesar dessa primeira apresentação ele ser demonstrado aqui como se fosse um mendigo, um indigente, um morador de rua. E, inclusive ele está aqui sendo atacado por pessoas que querem fazer maldade com ele, e ele de repente lança o que parece ser um facho de energia para a surpresa dele mesmo. Essa surpresa dura pouco tempo, logo ele começa a ser espancado ali naquele beco, até que surge novamente a Lacuna. E dessa vez ela está convocando ele, diz que ele é um Lord Emp, um Lord importante, poderoso, que no passado já teve importância fundamental para o planeta Terra e agora está sendo novamente convocado. A gente tem um corte temporal e a cena se repete, ele novamente aqui no lixo, só que aí dessa vez ele se levanta, se dirige a um prédio luxuosíssimo e a gente nota que nesse passar do tempo ele se tornou um homem muito poderoso e milionário. Ele ainda não se dá conta desse destino que a Lacuna diz que ele tem, de ser um cara muito poderoso e fundamental para o futuro da Terra, e ela vai relatar para ele os sonhos que ela está tendo, fragmentados, que ela não entende bem o que está acontecendo. Depois a gente vai ser apresentado à equipe do Wildcats, que é uma equipe de ações táticas especiais secretas, e aí finalmente é o vilão da história, o Hellspawn, que é um demonita. Os demonitas estão atrás de uma personagem que consegue identificá-los nas suas formas humanas. Depois a gente vai ver o Jake Marlowe com a Lacuna visitando um sujeito chamado Gnomo, e esse cara é tipo um chefão do submundo que tem informações, e ele fala que tem uma mulher que está sendo perseguida pelos demonitas que tem essa capacidade de enxergar os demonitas em sua forma original. Essa personagem chama Voodoo e ela vai ser o primeiro ponto de atrito aqui entre os Wildcats e os demonitas, só que quem vai intervir primeiro aqui é o bandoleiro, que ainda não faz parte da equipe. A Voodoo se apresenta num bar exótico aqui como dançarina, e aí o pau canta na casa de Noca nesse bar, porque tá ali os demonitas e a Voodoo já consegue enxergá-los na sua forma demoníaca, e quem tá ali também é o bandoleiro, que entra para poder defender a menina e não deixar que os demonitas a levem. Aí vai desenrolar uma cena de ação, a coisa começa a ficar enrolada, difícil aqui para o bandoleiro vencer todos esses demonitas ao mesmo tempo, e também tem uma líder Coda, que é outra espécie aqui de vilão da história, que a gente vai saber um pouco mais para frente da história. E aí quando a coisa tá enrolada, de repente chegam então os Wildcats, chegam a Lacuna, né, que forma um portal e traz os heróis ali para aquele barzinho, e aí eles estão também atrás da Lacuna, da Voodoo, todo mundo atrás da Voodoo. O Jake Marlowe tá ali meio tirando onda, que a equipe dele é a melhor que tem, ele é apanhado sem querer ali por um cara, e aí por último, quando parecia que ele estava perdido, uma facada, alguma coisa atinge esse sujeito que pegou ele por trás, e aí é a primeira aparição aqui da Devota, que é também ela é um misto de querubim e humano. Os querubins e os demonitas são extraterrestres, então aqui na Terra, como se aqui fosse um campo de batalha. No final dessa primeira parte da história, uma bomba é acionada enquanto eles estão ali conversando, e fica a entender que os Wildcats morreram aqui nessa explosão, e no final um cara infiltrado em tudo aqui, que é um demonita disfarçado, é o vice-presidente dos Estados Unidos. Em outubro de 1996, a editora Globo lançava a segunda edição de Wildcats, com a mesma equipe criativa. A história começa dentro de uma unidade da OPSI, que é a Unidade de Vigilância da América do Norte, que eles investigam casos paranormais, super seres, e novamente tem um pico de energia aqui, justamente onde os Wildcats estavam atuando. Enquanto eles discutem o que pode ser isso, novamente tem uma aparição da Lacuna e dos Wildcats, que eles, como se tivessem pequenos interlúdios no tempo e espaço, e aparecem justamente ali junto a Lynch e seus agentes da OPSI. A gente então nota que eles conseguiram fugir antes da explosão, porque a Lacuna percebeu que naquele nexo temporal ali haveria essa explosão e conseguiu teleportar a equipe antes que a explosão acontecesse.
então são levados para a nave da equipe dos Wildcats, um avião bem maneiro, bem moderno, mais moderno que o Pássaro Negro do X-Men. E aí vão se reagrupar num esconderijo secreto que o bandoleiro tem. Ele passa as coordenadas e a equipe vai para lá. De volta lá na agência, um dos agentes morreu durante esse salto da lacuna, e eles conseguiram rastrear a energia para onde os Wildcats estão se dirigindo. Wildcats, já reunidos lá no esconderijo do bandoleiro, começam a traçar as próximas estratégias para enfrentar os demonitas. A Voodoo ainda está descrente de tudo que aconteceu, de que o vice-presidente na verdade é um demonita disfarçado, e eles começam então a contar, né, para ela tudo que está relacionado a essa guerra dos demonitas contra os querubins, e eles chamam de mestiços. A Devota conta que ambos eram extraterrestres que acabaram ficando presos aqui na Terra e começaram a traçar planos para os demonitas dominarem e os querubins impedirem essa dominação do planeta Terra. O Hellspawn, que é o líder dos demonitas na Terra, está em busca de um globo, esse globo energético, que vai conseguir acionar um portal espacial e fazer com que o planeta deles consiga chegar até a Terra, para que os exércitos cheguem até aqui e dominem o planeta Terra. Os Wildcats estão lá no treinamento de combate, né? O Warblade, que é o Wolverine da equipe, está lá com a Devota, até que as Lâminas Negras, que são agentes secretos lá do OPSI, seguem aquele rastro de energia deixados pelo Wildcats, e aí o pau canta na casa de Noko, canta lá no esconderijo do bandoleiro, e a gente vai ser agraciado aqui com pôsteres de cenas de ação desenhadas pelo Jim Lee, que é sempre um prazer para os olhos, né? Tem o combate e ao mesmo tempo o Lynch, que é o agente superior lá da OPSI, conversa com Jacob Marlowe para poder descobrir mais sobre esse agente infiltrado dos demonitas, no caso o vice-presidente. O Marlowe se nega a revelar essa informação, achando que ninguém ia acreditar nele, achar que ele era um maluco. E enquanto isso, a equipe dos Wildcats se divide, uma fica distraindo os inimigos, enquanto a outra se infiltra no esconderijo onde está o Belial, que no caso é o vice-presidente incorporado no demonita. Eles querem atacar esse cara e acabar com esse plano de dominação do Hellspawn, e esse cara, o infiltrado, é o vice-presidente, né, um cara poderosíssimo. Então a equipe chega lá para tentar aprisionar ele, e aí tem novamente outra cena de combate aqui. Parece que eles vão levar melhor, só que de repente chega aqui uma rajada de energia do nada, e a gente vai ver quem chega lá é o restante da equipe, e também vai chegar uma outra equipe aqui, formando então o início do universo Image, o universo de super-heróis novo e interligado. Aí a gente vai ver a equipe dos Youngbloods, que é a equipe do Rob Liefeld, que vai se contrapor. Eles são agentes do governo, como se fossem uns Vingadores desse universo, se contrapondo aqui aos Wildcats, que seriam mais parecidos com o X-Men, fazendo essa comparação. Por trás disso tudo está aquele tal de Gnome, aquele chefão do submundo, que ainda a gente não sabe quais são os planos verdadeiros dele. Termina aqui a segunda parte do vídeo. Em novembro de 1996, a Editora Globo trazia para as bancas a terceira edição de Wildcats, ainda a mesma equipe criativa, e aqui é uma edição quebra-pau. A gente vai ver aqui simplesmente, até a metade da edição, simplesmente as equipes de super-heróis mais poderosas do universo Youngblood, do Image, Youngblood e Wildcats quebrando pau. Lembrando que tem outras equipes poderosas e todas mais ou menos com a mesma configuração. Um cara fortão, um cara com lâminas, um cara que é um líder militar, meninas com pernas bem compridas. Então fiquem aqui com as cenas de ação. As equipes estão lutando, ainda uma desconhece exatamente a intenção da outra. Os Youngbloods acham que os Wildcats estão do lado do mal, querendo sequestrar o vice-presidente. E por sua vez, os Wildcats sabem que o vice-presidente é um demonita e estão tentando de alguma maneira trazer essa informação para o Youngbloods e evitar então esse clássico quebra-pau de super-heróis aqui. No caso, os super-heróis da Image se enfrentando pela primeira vez. Algumas surpresas. A gente vai ver que o Espartano, na verdade, é um androide, um ciborgue, né? Ele é um ser artificial.
Apesar da gente ainda não conhecer as identidades civis, aqui a gente só foi apresentado para as identidades heróicas. A gente vai ficar sabendo um pouquinho mais de bastidores de cada um dos personagens. Um dos lords demonitas aqui, que está na forma humana, ele vai assumir a sua forma demonita para entrar no combate, enquanto a equipe está dividida ainda. Parte dela está no momento tentando buscar o tal do globo que o Hellspawn quer, a outra está no quebra-pau com o Youngbloods, o Hellspawn dominando tudo isso junto com um Lorde Demonita. E quando eles estão ali já chegando, prestes a acionar a tal do portal, parte da equipe chega até o local e aí vai enfrentar diretamente o Hellspawn e os seus aliados que estão ali. Eles têm bastante medo da Devota e consideram ela um inimigo poderosíssimo. Então tá tendo aí novamente mais um quebra-pau aqui no momento, eles tentando evitar o acionamento do globo. O tal do agente humano que se transforma em demonita, ele é assassinado sem dó nem pena pelo Warblade, e a gente vai ficar sabendo que os pais do Warblade foram assassinados por um demonita, ele que também é um híbrido de humano com um querubim. Enquanto isso tudo se desenrola, uma nova equipe aqui de vilões chamado Atríade tá também atrás do tal do globo, a mando do Hellspawn, para poder acionar o portal. E aí eles conseguem penetrar na câmera onde está isso guardado. O Marreta, que é o homem forte da equipe, ele é tipo Hulk, quanto maior, mais forte, só que aqui ele fica mais burro e incontrolável. A Voodoo, que tem um poder de tipo psíquico, né, de controlar ele, acaba desligando o cérebro dele para que ele não destrua todo o local onde eles estão. E os Youngbloods vão ver que o vice-presidente não é vice-presidente coisa nenhuma quando ele ataca um dos Youngbloods, no caso o Shaft, que é o líder da equipe. E aí, cara, a coisa fica nesse momento de tensão aqui, nesse Mexican Showdown. A gente não sabe bem o que vai acontecer, até que a Voodoo consegue usar o seu poder para exorcizar o vice-presidente, fazendo com que a forma demonita deixe o corpo dele e ele fique meio sem saber o que aconteceu, meio rendido aqui junto aos Wildcats. A forma demonita que estava ocupando o corpo do vice-presidente fica muito frágil quando sai dessa possessão. Continua aqui a quebração de pau entre as equipes dos heróis e a dos vilões. Os Youngbloods já não estão mais envolvidos nisso. E aí o globo finalmente é encontrado e está prestes a ser acionado pelo Hellspawn. E assim, quando a Devota parecia que ia conseguir impedir os auxiliares do Hellspawn, ele aciona o portal. Um feixe de energia cruza o céu, abrindo o portal e deixando esse gancho para a próxima edição, a chegada dos Demonitas. A última parte da história que a gente vai ver hoje foi publicada na revista Wildcats número 4 da editora Globo, que chegou às bancas em dezembro de 96. E essa capa com o Warblade aqui irado, logo dente trincado, né? Nervoso. Hellspawn já comemora a vitória aqui com o acionamento do portal, que vai trazer os Demonitas para a Terra e assim concluir a dominação total do planeta. O vice-presidente agora, já de posse novamente de sua consciência, comanda então os Youngbloods, que são uma equipe do governo, e mandam eles atacarem o Hellspawn, que parece não sentir muito o efeito do ataque dos super-heróis não. Ele então contra-ataca, ele agora está mais poderoso ainda com o acionamento desse globo energético e começa a contar um pouco mais do seu plano, né? De como esse portal vai se abrir lá no planeta deles, fazendo com que a armada que já estava prestes a entrar no portal faça essa invasão. A gente vai ver que o espartano está bem deteriorado, bem detonado, mas mesmo assim sua última missão seria usar o seu próprio corpo para detonar esse portal antes que ele realmente fosse acionado 100%. E é isso que acontece. Ele se sacrifica, explodindo o seu próprio corpo, destruindo o portal, e isso dá chance para que os heróis recuperem a vantagem. Warblade então parte pro corpo a corpo com o vilão, dando uma... Ele enfia as garras no peito do Hellspawn, que sente o impacto, agora ele está um pouco menos poderoso, e aí ele contra-ataca. Só que quando ele vai usar a sua extensão toda de poder e vai pegar o tal do globo que estava lá acionando o portal, ele descobre que o globo foi levado por outra pessoa. Na virada de página, a gente vai descobrir quem roubou o globo foi o Gnomo, ele que estava por trás disso tudo, manipulando todos os personagens
até alcançar esse globo de poder. De posse do globo, ele mesmo amplia os seus poderes e começa a atacar o Hellspawn e também os heróis do Wildcats. No meio do quebra-pau, a Lacuna sente que o globo, que tem uma certa ligação com ela, está instável e perigosamente perto de explodir. Ela implora para que o gnomo devolva o globo para ela que ela possa se livrar dele a tempo antes que ele exploda. O Marlowe, que está ali por trás, tentando ajudar, acaba atirando na mão do gnomo, que está segurando o globo, e esse globo cai com a mão e com tudo. Mesmo assim, o globo está prestes a explodir. O Marlowe pede para que Lacuna faça o teleporte da equipe. Ela diz que está sem energia. Então ele fala que, bom, já que eu sou o tal do cara que você diz que tem a energia, usa a minha energia, pega na minha mão e teleporta a gente. O Youngblood consegue escapar antes da explosão. A gente não sabe bem ainda dos Wildcats. Mas na virada de página parece que tudo deu certo. Eles acabam se teleportando. E o Youngblood acha ali no meio dos escombros o corpo todo detonado do espartano. E no finalzinho a gente vai ver a equipe celebrando essa vitória, tomando um champanhe ali para comemorar pelo menos essa vitória parcial. E a gente vai descobrir que o espartano, por ser um ser totalmente artificial, construíram um corpo novo para ele, e as memórias do corpo antigo estão sendo transferidas nesse momento para o novo espartano. O final da história é com o Lynch passeando pela cidade de Nova York. Ele vai ver no jornal desses sensacionalistas dizendo que o vice-presidente era um alienígena, mas aí é aquele alienígena de desenho animado, né? Termina assim de forma bem humorada a quarta e última parte da história de hoje. Agora você fala pra mim o que achou. Gostou dos desenhos e a história? Te agradou, não te agradou? Gostaria de reler isso? Fala comigo aqui nos comentários. Quer ver mais coisa da Image? O que você quer ver? Por exemplo, lá no enquete eu tinha colocado Darkness, do Mark Silvestre, com o Garth Ennis. E aí, se você quiser ver isso aí, eu tenho aqui algumas edições, né? O que saiu no Brasil, e eu trago pra vocês. Ele não foi o vencedor no enquete, mas se tiver comentário, a galera pedindo, claro que volta. Lembra que o vídeo, para ter relevância aqui para o canal, tem que ter bastante comentário, bastante joinha, compartilhamento e, claro, visualizações. É assim que a gente faz o termômetro, né? Para ver se o assunto agradou ou não, beleza? Semana que vem eu tô de volta aqui, na segunda-feira tem o quadro Mestres do Terror. Já conhece esse quadro? É um quadro, a gente fala só de quadrinhos de terror de autores brasileiros. E eu vou mostrar para vocês aqui uma história que saiu no único exemplar que eu tenho da editora The Art, que é essa aqui, ó. Só tenho essa, que a galera tá pedindo muito. Traz a The Art, traz Calafrio, Mestres do Terror, e eu não tenho. Infelizmente, não vendia na minha cidade. Essa aqui eu consegui num sebo, não lembro nem aonde. Então essa aqui é filha única, eu só tenho essa. Então daqui que eu vou trazer a história da única que eu tenho. Vou trazer daqui uma história do Rodival Matias e com texto do Ota. É essa aqui, ó, a primeira que a gente vai ver. Tá? Isso a gente vai ver amanhã no Mestre do Terror, é sempre às 6h15 da noite. Se você gosta de história de terror e gosta de quadrinho brasileiro, esteja aqui e compartilhe esses vídeos, porque eles precisam ter visualizações para o quadro continuar. Tá na sua mão o controle remoto, sempre falo isso, tá? E na quarta-feira eu tô de volta novamente com o quadro de lançamentos. Aí a gente vai falar de Tex Willer. O que é Tex Willer? É o Tex, eu já conheço? É o Tex que você conhece, só quando era um rapazote. Ele ainda era considerado aqui um fora da lei, mas claro, estava fazendo as coisas certas, né? Apesar de estar sendo perseguido pela lei, ele era um justiceiro, um cara que fazia tudo certinho. E a gente vai ver as aventuras do Jovem Tex, a edição número 43 da editora Mitos. Na quarta-feira eu mostro para vocês com detalhes essa edição aqui, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês estejam todos bem por aí. Lembra que eu tô todo dia também lá no Instagram, tem link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser os meus trabalhos de quadrinista independente, as histórias de terror do Salomão Ventura e as de super-herói do Esquadrão Vitória, também tem link aqui na descrição do vídeo. Você pode ler de graça ou adquirir os exemplares físicos, beleza? Lá no site. E por último, meu convite, que eu deixo sempre aqui, vem desenhar comigo, não perde tempo não. Começa hoje, domingo, sempre um dia maravilhoso para iniciar uma nova atividade, e o desenho, ó, ótimo para a cabeça e para o coração. Vem desenhar comigo, tem link aqui na descrição do vídeo. Fico por aqui, a gente se vê em breve no YouTube e todo dia no Instagram. Tchau, pessoal!